Ao assistir a este vídeo, você está ajudando a apoiar projetos missionários que impactam vidas ao redor do mundo. Cada visualização, curtida e compartilhamento contribui para expandir o reino de Deus e levar a mensagem de esperança a quem mais precisa. Sua participação faz toda a diferença. Muitos caminhos levam a Deus. Cuidado com as armadilhas! Você já ouviu alguém dizer que existem muitos caminhos que levam a Deus? Essa ideia tem ganhado força e criado uma enorme polêmica, especialmente após declarações recentes de líderes religiosos. Mas será que isso é verdade? Será que qualquer caminho serve? E mais importante, será que estamos conseguindo identificar o verdadeiro caminho que Deus traçou para o nosso propósito de vida? Essa é uma pergunta crucial, porque no meio dessa confusão de opiniões existe o risco de nos perdermos em armadilhas que parecem inofensivas, mas podem nos afastar completamente do desígnio divino. Você já sentiu que algumas pessoas ao seu redor, em vez de ajudá-lo, parecem estar bloqueando seus sonhos? Talvez seja aquele amigo que sempre critica suas ideias, aquele colega que tenta manipular suas escolhas ou até mesmo alguém da sua própria família que parece invejar seu crescimento. Parece algo pequeno, mas essas atitudes podem ser ferramentas para desviar você do caminho certo. E o pior, muitas vezes nem percebemos até que seja tarde demais. No vídeo de hoje, vamos desvendar essas armadilhas ocultas que podem estar bem ao seu lado. Vamos explorar como certos tipos de pessoas, manipuladores, críticos e invejosos podem, sem que você perceba, estar desviando você do propósito que Deus planejou para a sua vida. E para ilustrar tudo isso, vamos mergulhar na história de José do Egito, um homem que enfrentou todos esses desafios, mas permaneceu fiel ao plano divino e alcançou um destino extraordinário. Acredite, a história de José pode ser a chave para ajudá-lo a identificar e superar essas distrações na sua própria caminhada. Mas não para por aí. Fique comigo até o final, porque vamos terminar este vídeo com uma oração poderosa, pedindo a Deus discernimento e sabedoria para identificar essas armadilhas e permanecer no caminho certo. Essa oração pode ser o ponto de virada na sua vida, ajudando você a superar qualquer distração e a se alinhar com o propósito perfeito de Deus. Então, se você sente que algo ou alguém tem tentado bloquear seu progresso ou confundir sua fé, você precisa ouvir essa mensagem até o fim. Não perca nenhum detalhe. Seja honesto. Você tem certeza de que está no caminho certo? Será que há algo ou alguém tirando você da rota que Deus traçou? Hoje, vamos descobrir juntos como identificar essas distrações e, mais importante, como vencer. Muitos caminhos ou o caminho certo. Recentemente, uma declaração do Papa trouxe uma ideia que tem dividido opiniões. Existem muitos caminhos para chegar a Deus? Essa afirmação gerou um debate intenso. Algumas pessoas enxergaram nela uma abertura para maior compreensão entre diferentes crenças. Outras, porém, questionaram se isso não coloca em risco a clareza do único caminho revelado por Deus através de sua palavra. No meio de tantas opiniões, fica uma pergunta essencial. Como saber se estamos no caminho certo ou apenas nos deixando levar por ideias que parecem boas, mas que podem nos afastar do propósito divino? Em momentos como este, em que somos bombardeados por tantas opiniões e discursos, é mais importante do que nunca lembrar o que a Bíblia ensina. Em João 14,6, Jesus é categórico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Essa é uma afirmação poderosa que não deixa espaço para confusão. Mas será que estamos vivendo como se acreditássemos nisso? Ou temos seguido atalhos que o mundo nos oferece sem perceber que podem nos desviar do desígnio de Deus? Essa discussão atual tem tudo a ver com as distrações que enfrentamos em nossa própria jornada. Muitos de nós temos um propósito claro dado por Deus, assim como José do Egito.
Ele tinha sonhos revelados pelo próprio Senhor, mostrando que seria um líder grandioso. Mas o que aconteceu? Antes que pudesse cumprir esse desígnio, ele enfrentou uma série de distrações humanas, começando pelos seus próprios irmãos, que sentiam inveja dele. Eles zombaram de seus sonhos, criticaram suas palavras e finalmente conspiraram para destruí-lo, vendendo-o como escravo. Pense nisso. Quantas vezes você já confiou em pessoas próximas apenas para descobrir que elas estavam, de alguma forma, minando seus planos ou desviando você do propósito? Assim como os irmãos de José, algumas pessoas podem parecer estar ao nosso lado, mas, na verdade, estão nos afastando do que Deus planejou. Essas distrações podem vir de muitas formas. Conselhos bem intencionados, mas desalinhados com a palavra. Críticas que minam sua confiança. Ou até mesmo ideias modernas que sugerem que qualquer caminho é válido, desde que você tenha boas intenções. Mas será que isso é verdade? A vida de José nos mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, é o alinhamento com Deus que nos conduz ao propósito, não as opiniões ou atalhos sugeridos pelos outros. Agora, vamos refletir. Será que estamos vivendo alinhados com a verdade de João 14:66? Ou será que, às vezes, nos deixamos levar por caminhos que parecem mais fáceis ou mais populares, mas que nos afastam do desígnio divino? Aqui estão algumas perguntas que precisamos fazer a nós mesmos, com base na palavra. 1. As decisões que estou tomando refletem a vontade de Deus ou estão sendo influenciadas pelas opiniões de outras pessoas? 2. Tenho buscado a aprovação de Deus ou a aceitação do mundo? 3. Minhas escolhas estão baseadas na palavra de Deus ou em ideias modernas que tentam misturar todos os caminhos? 4. Estou identificando e afastando as distrações, como críticas, manipulações ou inveja, que surgem ao meu redor? Assim como José enfrentou esses desafios e permaneceu fiel, nós também precisamos aprender a identificar as distrações e lidar com elas de maneira sábia. Mas como fazer isso? Como discernir o que vem de Deus e o que é uma distração humana? É disso que vamos falar, trazendo respostas práticas para você vencer essas armadilhas. Agora que você entendeu como as distrações podem surgir em sua jornada, eu quero saber, você tem identificado essas armadilhas ao seu redor? Quais vozes têm tentado te desviar do propósito que Deus tem para a sua vida? Deixe nos comentários a sua experiência e compartilhe com a gente como você tem enfrentado essas dificuldades. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade de fazer parte dessa comunidade que está comprometida em viver o propósito de Deus de forma plena. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a andar no caminho certo. Lidando com as distrações humanas. Agora que entendemos a importância de estarmos no caminho certo, vamos nos aprofundar em como lidar com as distrações humanas que podem surgir. As distrações não são apenas externas. Elas estão em pessoas ao nosso redor, às vezes até nas que amamos e confiamos. Essas pessoas podem, consciente ou inconscientemente, nos afastar do desígnio de Deus. Vamos falar sobre 3 tipos de pessoas que podem ser verdadeiras armadilhas na sua caminhada: os manipuladores, os críticos e os invejosos. 1. Os manipuladores. A arte de distorcer a verdade. Os manipuladores são mestres em distorcer a realidade. Eles aparecem como pessoas próximas, muitas vezes com palavras doces, mas com intenções que podem desviar você. Na história de José, seus irmãos foram manipuladores ao extremo. Primeiro, eles o convenceram a sair de casa, o jogaram em um poço e depois distorceram toda a situação com uma mentira para o pai, Jacó, dizendo que ele havia sido morto por um animal selvagem. Na nossa vida, os manipuladores podem ser amigos, colegas de trabalho ou até familiares que, por medo ou insegurança,
tentam controlar suas decisões. Eles sugerem caminhos alternativos que parecem bons, mas que não foram planejados por Deus. É como aquela voz que diz: "Por que você não faz assim?" Vai ser mais fácil, mas nem sempre o caminho mais fácil é o que Deus planejou. Identifique um manipulador. Eles fazem você duvidar das promessas de Deus. Usam emoções para convencer-lo a tomar decisões erradas. Sempre tem um plano que parece mais rápido ou prático, mas que se desvia do propósito. Quando você se deparar com um manipulador, lembre-se: o plano de Deus é perfeito, mesmo que leve tempo. Não se deixe enganar por atalhos. 2. Os críticos. As vozes que tentam roubar sua confiança. Os críticos são aqueles que sempre têm algo a dizer sobre o que você está fazendo e geralmente não é positivo. Assim como os irmãos de José zombaram dos sonhos dele, os críticos tentam fazer você se sentir inadequado, pequeno ou até mesmo tolo por acreditar no propósito de Deus. Quantas vezes você já ouviu algo como: "Você acha que isso vai dar certo?" Ou "Você não tem capacidade para isso." Essas palavras são sementes de dúvida, e se você permitir que elas cresçam no seu coração, elas podem sufocar sua fé e desviá-lo do caminho. Os críticos frequentemente mascaram suas palavras como conselhos, mas o objetivo não é ajudar, é desencorajá-lo. E sabe o mais curioso? Muitos desses críticos são pessoas que não descobriram os próprios desígnios e por isso sentem-se incomodadas ao ver você caminhar no seu. Como lidar com um crítico? Não permita que suas palavras definam quem você é. Confie no que Deus falou sobre você e não no que os outros dizem. Relembre os sonhos e promessas que Deus colocou no seu coração. Jesus enfrentou críticos durante toda a sua jornada, mas ele nunca deixou que isso o afastasse do propósito. E você também não deve. 3. Os invejosos, quando o sucesso dos outros incomoda. A inveja é talvez uma das distrações mais perigosas, porque muitas vezes ela não é verbalizada, ela se manifesta em atitudes. Os irmãos de José não suportavam os sonhos dele porque viam nele algo que eles mesmos desejavam, mas não tinham coragem de buscar. Hoje, o invejoso é aquele que, ao invés de celebrar suas conquistas, tenta desvalorizar tudo o que você faz. Ele pode dizer: "Isso foi sorte ou não é para tanto." Esses comentários aparentemente inofensivos podem, na verdade, ser um reflexo de um coração cheio de ressentimento. Identifique um invejoso. Eles nunca comemoram suas vitórias. Tentam minimizar seus esforços ou resultados. Muitas vezes tentam sabotar suas iniciativas de forma sutil. Lembre-se de que a inveja é uma projeção das próprias frustrações de alguém. Assim como os irmãos de José planejaram destruí-lo por inveja, muitas pessoas podem tentar barrar você porque não suportam ver o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Agora pense: você consegue identificar manipuladores, críticos ou invejosos na sua vida? Eles podem estar perto, tentando plantar dúvidas, sugerindo atalhos ou até desvalorizando o que Deus está fazendo em você. Mas aqui está a verdade. Assim como José, você foi escolhido por Deus com um propósito único. E mesmo que eles tentem barrar você, nenhuma distração humana é capaz de frustrar os planos de Deus. Mas José não apenas identificou essas distrações, ele as superou e permaneceu fiel ao seu propósito. Como ele fez isso? E o que podemos aprender para aplicar no nosso dia a dia? É disso que vamos falar. Vamos revelar as chaves para vencer essas armadilhas e avançar rumo ao desígnio que Deus preparou para você. Vivemos em um tempo de mensagens confusas.
Parece que a cada dia ouvimos uma nova teoria ou opinião que nos diz: não importa como você vive, todos os caminhos levam a Deus. Basta ser bom. Declarações como essas, vindas até de grandes líderes, podem soar bem intencionadas, mas será que estão alinhadas com a palavra de Deus? A verdade é que quando abraçamos a ideia de que qualquer caminho serve, corremos o risco de nos perder nas distrações do mundo e de deixar de lado o desígnio que Deus traçou exclusivamente para nós. E é aqui que a história de José fala profundamente conosco. José enfrentou tantas distrações, manipuladores, críticos e invejosos, e em nenhum momento o caminho parecia claro. Ele foi vendido como escravo, humilhado e preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia que ele estava cada vez mais distante do propósito de Deus. Mas sabe o que José fez? Ele confiou. Ele permaneceu fiel, mesmo quando tudo ao seu redor dizia que ele estava indo na direção errada. E sabe o que aconteceu? Deus usou cada uma dessas situações, cada obstáculo, para posicioná-lo como governador do Egito, salvando não apenas uma nação, mas também sua própria família. Agora vamos recapitular o que vimos até aqui. No começo, falamos sobre o perigo das distrações e como as vozes ao nosso redor podem nos desviar do propósito. Depois, mergulhamos no exemplo de José para entender como essas distrações se manifestam através de manipuladores, críticos e invejosos. E agora, estamos diante de uma verdade poderosa. Assim como José, você também pode superar todas essas distrações se permanecer alinhado com Deus. Seja honesto consigo mesmo. Você tem identificado essas distrações na sua vida? Quem são os manipuladores ao seu redor que tentam conduzi-lo por atalhos que não vêm de Deus? Quais críticas têm roubado sua confiança? E quem são os invejosos que, em vez de celebrarem suas conquistas, tentam desvalorizá-las? Hoje é o momento de agir. É hora de afastar essas distrações e se alinhar totalmente ao propósito de Deus. Estamos em um mundo que tenta oferecer atalhos para tudo, inclusive para o relacionamento com Deus. Até grandes líderes têm dito coisas como: há muitos caminhos para chegar a Deus. Mas, como vimos em João 14:6, Jesus deixou claro que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Não se deixe enganar pelas vozes que dizem que qualquer caminho serve. No meio dessa confusão, sua segurança está em uma única fonte, a Palavra de Deus. Como você pode garantir que está no caminho certo? Primeiro, mergulhe na Bíblia. Conheça a verdade, porque ela é a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Salmos 119:1105. Segundo, busque o Espírito Santo em oração diária, pedindo discernimento para identificar as distrações. E terceiro, rodeie-se de pessoas que realmente estão alinhadas com o propósito de Deus, aquelas que celebram suas vitórias e o encorajam a crescer. Se José conseguiu superar as distrações em um ambiente tão hostil, você também pode. O segredo está em não perder o foco no único que nunca muda, Deus. Hoje você recebeu as ferramentas para identificar as distrações e permanecer firme no desígnio que Deus tem para a sua vida. Não permita que vozes confusas ou promessas de atalhos o afastem do único caminho que leva ao Pai. Deus não muda, e o propósito que Ele tem para você é único, perfeito e cheio de esperança. E aqui vai a mensagem final que quero deixar para você. Assim como José, cada desafio que você enfrenta pode se tornar um degrau para a sua vitória, se você permanecer fiel. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está ao seu lado, guiando cada passo e transformando até as situações mais difíceis em bênçãos. Se você foi tocado por essa mensagem, quero convidá-lo a continuar essa jornada conosco.
No próximo vídeo, vamos falar sobre como Deus transforma o que parecia uma derrota em uma vitória. Vamos aprender juntos a confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que é impossível. Não perca! Neste momento, te convido a elevar seu pensamento a Deus, fechar seus olhos e fazermos juntos essa oração. Senhor, hoje venho diante de Ti, entregando minha vida completamente em Tuas mãos, confiando que Tu tens o controle sobre cada detalhe da minha jornada. Sei que Tu és o autor e consumador da minha fé, e por isso peço-Te com todo o meu coração. Ajuda-me a identificar as distrações que tentam desviar o meu foco, as vozes que querem me afastar do Teu propósito e da Tua vontade. Abre meus olhos espirituais para reconhecer quando estou sendo levado por caminhos que não vêm de Ti, e dá-me a sabedoria necessária para discernir a verdade e seguir o caminho que Tu preparaste para mim. Senhor, eu te peço também que me concedas a força e a coragem para permanecer firme no Teu caminho, mesmo quando as dificuldades surgirem, quando as dúvidas baterem à porta e as adversidades se tornarem pesadas. Que eu nunca perca de vista a certeza de que Tu estás comigo em cada passo e que, assim como José, posso confiar plenamente em Ti, mesmo nas horas mais desafiadoras. Sei que os obstáculos não são um fim, mas uma oportunidade para ver a Tua mão poderosa agindo em minha vida. Dá-me paz, Senhor, para saber que mesmo quando o caminho parece incerto, Tu estás no controle. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, invada o meu coração e mente, e me lembre todos os dias que em Ti sempre há esperança. Eu declaro que o Teu propósito será cumprido em minha vida, que nada poderá me separar do Teu amor, e que, com Tua ajuda, superarei todas as distrações que tentam me desviar. Obrigado, Senhor, porque sei que Tu estás me conduzindo para um futuro cheio de esperança, prosperidade espiritual e bênçãos. Eu confio em Ti e entrego todos os meus medos, ansiedades e inseguranças nas Tuas mãos, sabendo que Tu és fiel para me sustentar e me guiar. Que a Tua vontade se cumpra em mim para a Tua glória, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Agora que você descobriu como vencer as distrações e alinhar sua vida ao propósito divino, é hora de dar o próximo passo. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com amigos e familiares que também precisam de um direcionamento claro de Deus em suas vidas. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se juntar a nós. Juntos, vamos continuar a jornada de descobrir e viver o plano perfeito de Deus para nossas vidas. Não perca o próximo vídeo, onde vamos aprender mais sobre como superar os momentos difíceis e confiar que Deus está preparando algo grandioso para nós. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem de esperança. Até o próximo vídeo e que Deus continue guiando seus passos.